Existe um quadro do pintor francês René Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo. E como o próprio nome indica, a figura é de um cachimbo com esta frase logo abaixo. O que o quadro quer dizer é que aquele cachimbo, de fato, não se trata de um, mas tão somente da representação artística, no caso gráfica, de um cachimbo. Essa referência é importante para algumas reflexões sobre o tipo penal, ao se tomar, por exemplo, o artigo 121, que está escrito homicídio. Ora, evidente que o artigo 121 não é um homicídio, é uma representação em linguagem do homicídio. Parece algo bastante elementar, mas serve para diferenciar aquilo que acontece na realidade social e vai ser atribuído ao artigo mediante o conjunto de signos que o artigo tem, ou seja, seu conjunto de palavras. Portanto, cada artigo são representações gráficas de símbolos que vão identificar fatos da realidade concreta que podem ali ser enquadrados. Quando um fato ocorre e é enquadrado no artigo, se diz que houve uma tipificação. O fato foi enquadrado no tipo penal. É importante entender isso, o fenômeno da tipificação, do enquadramento de um fato concreto na simbologia linguística do direito penal. Porque o direito penal, como todo o direito, trabalha com a linguagem. É a linguagem que vai absorver os signos da ação praticada na realidade concreta para trazê-los até o seu signo. E daí dar, ou pelo menos tentar dar uma ideia do ocorrido. Pois bem, ao se analisar um tipo penal, e aqui eu faço uma alusão a um doutrinador chamado Belling, em se tratando do tipo penal, nós verificamos que a lei descreve a contrariedade à norma. Matar alguém é o que está escrito na lei, mas a norma é sempre não matar alguém. Significa que, vejam, a expressão significa que ao se enquadrar num tipo penal, aquela ação se ajusta, se enquadra no tipo e contraria a norma que está sendo contrariada. Quem se enquadra num tipo penal, ao ser enquadrado na lei penal, está contrariando uma norma. O não matar é a norma. E ao se enquadrar no tipo penal, o indivíduo se enquadra na lei, que é matar, então ele não vai de encontro à lei, ele está de acordo com a lei penal. E como a lei penal descreve a contrariedade à norma, ele está contrariando a norma, que é não matar. Sob esse aspecto, nós podemos fazer uma reflexão sobre os crimes de ação e os crimes de omissão. Quando a lei penal descreve uma conduta onde ele pede ação, por exemplo, no artigo 135, a lei descreve um deixar de estabelecer socorro a quem está em perigo. Esse deixar de é uma omissão. Se a lei está descrevendo uma omissão, é porque a norma exige uma ação. O que a norma exige? Faça alguma coisa.
Então a norma pede ação e o autor se enquadra na lei por causa da sua omissão. Da mesma forma, no homicídio, a norma pede uma omissão, o não matar, e o autor, com sua conduta, pratica uma ação. Sob esse aspecto, o tipo penal e a norma penal trazem uma relação de contrariedade. O tipo penal descreve a contrariedade à norma. Ao se enquadrar na lei penal, o autor está se ajustando a ela, se enquadrando nela e, ao mesmo tempo, contrariando a norma. Esta é a relação de contrariedade. E ainda, o tipo penal tem uma relação protetiva em relação ao bem jurídico. Então, o homicídio, descrito no artigo 121, tenta proteger o bem jurídico vida. Então, o tipo penal tem uma relação protetiva, porque ele traz uma pena para quem se enquadra naquele tipo penal. E ainda, todo tipo penal tem um nome jurídico, tem um nome juris, está em negrito, acima do artigo. Então, lá no artigo 121, está escrito homicídio, e a lei descreve o que é homicídio. Lá no artigo 155 está escrito furto, e a lei descreve o que é furto, e assim por diante. Então, nessa breve análise, nós podemos constatar que o tipo penal tem uma relação de contrariedade em relação à norma, tem uma relação protetiva em relação ao bem jurídico e tem uma relação explicativa em relação ao seu nomen juris.